Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e que está sendo agora sempre veiculado no canal Paz e Bem, desde o início foi, e também no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E nós temos uma parceria aí nessa transmissão. E hoje eu gostaria, eu tinha pensado em falar de um tema que era sobre a velhice, mas eu já falei duas vezes e eu pensei em inverter, falar sobre as crianças, sobre os adolescentes, falar da minha experiência que eu voltei agora aos 60 anos para a sala de aula, né? Dando filosofia para as crianças, trabalhando temas de diálogo interreligioso, que são os temas que eu trabalho há muitos anos. Mas eu já trabalhei muitos anos em sala de aula, desde pré-escola até ensino médio, mas eu tinha, sei lá, faz uns quase 20 anos que eu não entrava em sala de aula da escola, porque eu estava trabalhando e ainda continuo trabalhando com formação de professores. Mas todo mundo sabe que educação é a minha grande praia, é a minha paixão, e eu gostaria de fazer alguns comentários hoje, né? Porque das últimas vezes que eu entrei em sala de aula, agora o mundo mudou tremendamente, as crianças, os adolescentes mudaram tremendamente. A aceleração das mudanças, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, que não são positivas no mundo contemporâneo, né, é muito grande. Né? Então, quem fica fora há algum tempo, que não estou totalmente fora, porque eu estou sempre em contato com o tema da educação, sempre dialogando, mas quando a gente vai atuar, né, diretamente em contato com as crianças e adolescentes, a gente vê, e também de artigos, de entrevistas, de estudos que estão sendo feitos, a gente vê que as coisas tomaram alguns rumos bem difíceis. Né? Então nós temos alguns elementos hoje que impactam. Na primeira pandemia, né? A pandemia impactou todo mundo, crianças, adultos, velhos, moços, homens, mulheres, e ainda isso não foi suficientemente trabalhado. Né? Então, a gente tem que propor sempre, dentro de casa, em terapia, na escola, a discutir esses impactos, discutir a questão da morte. Muita gente perdeu, muitos perderam, né, pessoas queridas, né, próximas, e isso não foi suficientemente elaborado, trabalhado, isso é um ponto. Né? Outro ponto é o isolamento que se criou, né? Então as pessoas ficaram mais arredias ao contato social, embora muito carentes desse contato. Muito adoecimento psíquico por conta desse isolamento, por conta das violências que também acabaram acontecendo dentro das próprias famílias, a incapacidade que os pais se viram de lidar com as crianças, as escolas, a incapacidade em que se viram de trabalhar esses temas durante e depois da pandemia. Né? Então nós temos aí um cenário que ainda não foi suficientemente trabalhado. Outra questão que se conecta a essa é o próprio impacto da internet na vida das crianças e dos adolescentes hoje. É o TikTok, é o Instagram, é a Deep Web, é o Telegram, é o aliciamento que existe, que nós estamos assistindo isso, estarrecidos, de crianças e adolescentes para sites de extrema-direita, neonazistas, e que incitam à violência e que deflagraram essa questão toda de ataque às escolas, feitos por próprias crianças, adolescentes e jovens. Né? Então é um cenário assim bem problemático. E mesmo que não haja a questão do incitamento à violência, mesmo que não se tenha que as crianças com as quais nós convivamos e que temos que prestar atenção, né? Com quem elas dialogam, com quem elas estão em contato na internet, não é simplesmente deixar. Né? Isso é um ponto importante que os pais negligenciam por falta de tempo, por falta de interesse, por falta de saber o que está acontecendo. Então isso é uma coisa grave, né? Não é simplesmente abandonar a criança na internet e não saber o que ela está fazendo, com quem ela está falando, porque tem abuso sexual, tem aliciamento, tem pornografia infantil,
tem de tudo. A internet é a terra de ninguém, né? E agora o governo está querendo legalizar e tem muita gente contra achando que isso é censura. Não é não, é coibir o crime, né? Porque não é censurar questões políticas ou sociais ou a opinião das pessoas. É cercear a prática de crimes, inclusive, principalmente contra crianças, né? Então é preciso sim regulamentar essa terra de ninguém que é a internet. Mas mesmo que não haja a questão da violência implicada, né, ou do abuso, o simples fato, nós tivemos aqui no próprio canal Paz e Bem 2 entrevistas com o Hugo Monteiro, que é um professor que fez uma pesquisa e publicou um livro que virou best-seller, A Geração do Quarto. Nós entrevistamos ele 2 vezes aqui no Paz e Bem, as entrevistas do nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, em que ele fez uma entrevista, isso antes da pandemia, né, com crianças do mundo, com crianças e adolescentes do Brasil inteiro, e constatou o profundo adoecimento psíquico de muitas crianças, de muitos adolescentes, por estarem isolados aqui só na telinha, né, na telinha, sem o contato com os pais, com os adultos, com os amigos, sem o toque. Isso foi muito piorado durante a pandemia, né? É preciso presença para educar, mais do que tudo, olho no olho, toque, abraço, beijo, estar presente, dialogar, acolher, estar observando. E é isso que pais e mães não têm hoje tempo de fazer, porque estão engolidos por um trabalho do mundo capitalista que suga as energias, que quer que as pessoas fiquem após o horário de trabalho, todo mundo sai muito depois do horário, né? Crianças que não têm, às vezes, contato com a mãe, ou com o pai, ou com os dois durante a semana inteira, e no fim de semana é supermercado, é isso, é aquilo outro, então o contato fica reduzidíssimo. Então o contato, que é a alma da educação, é o diálogo, é o olho no olho, é o contato, é a observação, é o tempo investido na educação. Isso está se perdendo e se diluindo, e já está diluído e perdido há muito tempo. E isso é que gera, né, adolescentes se automutilando, adolescentes tentando suicídio, né, ou praticando suicídio. Né? É a ausência de um vínculo forte, bem construído, de diálogo, de amor, de observação, de presença, de orientação, de exemplo. Isto é a alma da educação, né? Não é enfiar a criança 12 horas numa escola. A alma da educação não é dar tudo de material para a criança, né? E muita gente precisa trabalhar assim, não é para dar tudo, é simplesmente para comer, porque também isso é injusto. Então nós temos um problema social, né? Que aqueles mais abastados, ou que têm um salário melhor, não podem sair cedo do trabalho. E aqueles que têm um salário menor, ou que não têm, que são pobres e que são da parte produtiva e mais explorada da sociedade, né? Esses não podem porque não têm condições, né? Tem que trabalhar 12, 14, 15 horas, entregadores, sem segurança social nenhuma, e não podem estar com os filhos, né? Então, essa estrutura social que ataca todos os que trabalham em qualquer nível de classe social, né? É um problema que nós temos que encarar face a face e mudar isso. Porque criança precisa de presença. Não me venham com essa de tempo de qualidade, 2 horas por semana. Não existe. Criança precisa de presença todos os dias, precisa de olho no olho, de beijo, de abraço, de sentar para conversar, precisa de uma refeição junto com a família. Nós precisamos recuperar isso, porque senão não teremos a possibilidade de criar novas gerações saudáveis psiquicamente. As que estão aí já estão muito adoecidas, né? Então é preciso que nós recuperemos isto, o estar junto, o fazer coisas juntos. O que for, não é preciso gastar dinheiro, jogar uma bola no quintal, na rua, tudo bem, mas é estar presente, ter a possibilidade de estar presente, né? Fazer uma refeição junto, fazer uma oração junto, sentar para conversar, né? Sem a telinha, porque os pais também ficam nas telas, né? Os filhos de um lado e os pais também, e não tem diálogo, né? Então nós precisamos resgatar o diálogo, a presença.
E a escola também precisa mudar muito, precisa ser mais acolhedora, precisa ser mais dialógica, precisa olhar mais. E não adianta dizer, não, isso é função dos pais e a escola tem que instruir. Não, a escola também tem uma função educativa, emocional, porque tudo o que a criança vive, se ela fica 4, 5, 10 horas na escola, ela está tendo uma influência em todos os sentidos. Então tem que ter vínculo afetivo na escola também, tem que ter observação, tem que ter psicólogo dentro da escola, tem que ter terapeuta, tem que ter gente olhando para os comportamentos das crianças. Essa criança está sofrendo violência, está sendo abusada, está mal, está muito isolacionista, não se comunica bem. É preciso que a escola olhe isso. Claro que os pais são responsáveis, mas a escola também tem que olhar. Não é dizer que a educação é em casa e a escola só instrui. Não existe instrução neutra. Não existe instrução sem vínculo emocional, sem educação. Né? A gente instrui um computador, bota conteúdo pronto no computador, mas o ser humano é um ser que sente. Ele não aprende se ele não estiver bem emocionalmente. Ele não interage bem socialmente se ele estiver cheio de problemas em casa. Então é preciso que a escola sim olhe, cuide, dialogue, procure ajudar tudo o que puder para que essas crianças tenham condições de crescerem saudáveis. E eu vou aqui, então, ler alguns trechos hoje, 2 poesias, mas 2 trechos também que eu selecionei, de 2 grandes educadores brasileiros. Né? Um é do Rubem Alves, que é o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Olha que lindo. Verdades da profissão de professor. Outro grande educador nosso, referência internacional, Paulo Freire. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Olha só a contradição. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitirmos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados, apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data de o que ele estava falando no Dia dos Professores é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. E agora, como sempre, recorrer ao nosso querido Fernando Pessoa com uma poesia, né, que ele fez sobre educação. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos. Se no perdê-las, qual numa jarra, nós pomos flores. Não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Assim saibamos, sábios incautos, não a viver, mas decorrê-la tranquilos, plácidos, tendo as crianças por nossas mestras e os olhos cheios de natureza. À beira-rio, à beira-estrada, conforme calha, sempre no mesmo leve descanso de estar vivendo. O tempo passa, não nos diz nada, envelhecemos. Saibamos quase maliciosos sentir-nos ir. Não vale a pena fazer um gesto que não se resiste ao adeus atroz que os próprios filhos devora sempre. Colhamos flores, molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para aprendermos calma também. Girassóis sempre, fitando o sol. Da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso de ter vivido. Olha como ele conecta, né? A educação, as crianças, os mestres e até a morte. Tudo
entrelaçado numa vida de calma, de fruição, de tranquilidade, de contato com a natureza, coisa que nós não temos mais no mundo contemporâneo. E por fim, uma poesia minha. Crianças são esperança, mas podem ser ceifadas se não lhe dermos presença, se não forem olhadas nos olhos, regadas com nosso carinho, para quando adolescentes seguirem o caminho com fartas asas para a vida, libertas, críticas, amáveis, serão, se tiverem visto nossos sorrisos afáveis, nosso gesto benquisto. Tempo a investir, vida a se doar, amor a se compartilhar, é a única via a seguir para se autoeducando, educar. Fica então as nossas reflexões ficam nesse sábado, para que possamos mudar a nossa atitude social, cultural, emocional, pedagógica, escolar, familiar diante das crianças. Elas precisam de nós, os adolescentes precisam de nós e nós precisamos acolhê-los com amor, com carinho, com um olhar, deixando de lado um pouco esse mundo de trabalho que nos suga, que nos arremete para burnout, loucura, e também os adultos adoecidos, né, mentalmente por conta desse mundo absurdamente vampirizador das nossas energias. E assim ficamos por hoje, até o próximo sábado.